que um tempo que a gente tem falado tanto de armas, né? Hoje falamos de livros. Eu acho isso importante, falar de livros. Essa é a nossa melhor resposta hoje para tudo que está se vivendo, é publicar, resistir através da cultura. Falo aqui como marido e como professor, como ex-orientador, né? E antes de partir para essa... Ela estava muito nervosa, né? Se vai ser uma arguição. Claro que não, né? Um bate-papo. Muito rápido também, porque vocês querem, acima de tudo, conversar com ela e a parte dos autógrafos, né? Mas é um momento também de agradecimentos, né? Lançar um livro no Brasil é sempre uma aventura, é uma vitória, como trazer uma peça para uma universidade, trazer um concerto. Publicar um livro é uma vitória, né? A cultura está sob ameaça, como a universidade brasileira também está sob ameaça. Hoje eu me sinto mais à vontade para falar certas coisas, porque eu estou falando com cerveja, fora do ambiente acadêmico, então eu estou mais solto para ser mais político sobre certos aspectos. Mas queria agradecer imensamente o Ciro Berni, que está aqui. Dá uma salva de palmas para ele. Muito obrigado, gente. Muito agradecido. Que acabou de filmar suas palmas, então, né? Mas também a gente tem que valorizar muito quem está lutando aí com uma editora num país que infelizmente não lê, né, e não dá valor à literatura. Queria agradecer essa belíssima Livraria Taverna, que muitos orientandos meus, eu tenho aqui um grande ex-orientando meu, de mestrado, doutorado, que eu estou vendo lá no fundo, que é Reginaldo Pujol Filho, escritor, grande escritor, está ali, estou vendo o coco da cabeça dele. Sempre me falava dessa livraria, e muitos ex-orientandos e muitos ex-alunos meus e alunos, e eu estou fascinado com essa livraria, que também resiste, né? As livrarias estão sob ameaça e essa livraria resiste bravamente. Queria agradecer aos donos da livraria, né? E se vocês tiverem a oportunidade de olhar os livros, vão ver que a curadoria dos livros é excelente, né? Realmente os livros de teoria, crítica literária, de filosofia, de literatura são excelentes. Muito bem, Chareza Barberena, vamos para as perguntas. Em linha, tu está lendo aqui? Não podia ler aqui. Não pode ler. Para quem está com o texto agora, o livro na mão, assim, em linhas gerais, como é que tu definiria o teu livro, assim, se tu tivesse que falar, em poucas palavras, assim, o livro pela autora? Sobre o que se trata O Sol Veio para Partir? Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Eu estou bem nervosa, não estava, eu estou ainda. Gente, o livro, ele fala, é muito estranho ver a própria voz saindo assim, sabe? O livro, ele fala de despedida, de reencontro. Gente, a luta de buscar um sentido para as coisas através do espelhamento, de enxergar o outro, a natureza, para conseguir compreender algumas coisas que a gente não consegue, às vezes, dar fim. Por isso o sol veio, ele vem para ir, e nesse ir algumas coisas acontecem de novidade. Então, o livro é composto por contos, são 40 textos, e alguma coisa pode ser classificada como poesia, mas a minha ideia mais é propor ao leitor uma viagem realmente para dentro, com criação de muitas imagens. Eu gosto bastante de imagens, eu gosto bastante dessa correspondência entre sentimento e algo mais tátil, algo mais concreto, algo realmente mais de correspondência com o mundo exterior, para conseguir explicar ou entender algo que a gente não consegue, às vezes, falar ou exprimir o que está sentindo. E a despedida faz parte de tudo, né? Um tchau para um filho, para um ente querido que se parte, um tchau para uma amiga que ficou no trabalho que saiu mais cedo, tudo é despedida. Então, o que vale é como a gente deixa a pessoa, como a gente se deixa naquele momento. É basicamente isso, acho. Tá indo bem. Tá, já tá. Queria te perguntar, tu falou agora sobre essa mistura com a poesia. Eu queria só que tu comentasse pro pessoal aí, hoje saiu até uma bela reportagem no Correio do Povo sobre isso, e também na Zero Hora também enfatizava esse aspecto. Tu falou a palavra conto, né? Mas é uma palavra
talvez um pouco aberta para definir os teus textos. Por que essa mistura entre poesia e ficção? Tu não consegue te imaginar escrevendo sem essa prosa lírica? Por que tu acha que... Vocês vão encontrar isso nos textos agora. É um texto que a gente chama em teoria literária de prosa poética, talvez, né? Então, por que essa hibridez, né, de poesia e ficção? Por que não aquele conto mais ortodoxo, aquele conto mais tradicional, né? Eu acredito que não se trate de um conto tradicional, porque na verdade eu estava buscando, acho que o poema, porque em tudo eu vejo poesia. E um caracol rastejando na varanda, aí eu vou começar a chorar. E aí meu filho fica falando, mamãe, não sei o quê. Isso é poesia. Então o poema está no nosso olhar, né? O poema tem como a gente enxerga, como a gente sente, como a gente recicla. Porque se a gente não reciclar, a gente não sobrevive nesse mundo cruel, entenderam? Então é basicamente um poema que, através da minha inexperiência, meu ineditismo, minha falta de prática, vira um conto meio que sem querer. Eu acho que a poesia é a mãe da literatura. Eu posso estar criando uma briga aqui agora com meu marido, mas acho que o poema é tudo. Então, ele vira o conto na tentativa minha de trazer a poesia, trazer esse colorido da vida para quem está lendo ali o que eu estou escrevendo, tentando transmitir isso. Poesia é a mãe da literatura, mas isso aí não sou eu que acho, é Aristóteles e Jacob, são todos, né? A função literária é estritamente uma função poética. Não, acho que tá muito bem. Que bom. Diz uma coisa, essa coisa de tu é mestre em teoria literária, né? Teoria, né? Pois é. Tu acha que de alguma forma ter feito ter feito mestrado, né? Isso interfere numa reflexão do teu texto, ou tu acha que são coisas totalmente diferentes? O pessoal que vai começar a ler o teu texto a partir de hoje à noite, aí, tu acha que tem alguns cacoetes ali de alguém que estudou teoria literária, ou enfim, são casas totalmente distintas, a Chariza mestre em teoria da literatura e a Chariza escritora? Interessante, né, amigo? Tu não pediu nenhum teórico para mim. Mas muda porque tu passa a dar mais valor pro texto em si. Não só como uma coisa colocada, não em forma de diário ou biográfico, ou autobiográfico, não é isso. Mas hoje eu estava lendo um texto meu do livro e eu comecei a me lembrar de que existem pessoas que talvez um dia estudem aquele texto pela teoria. Então, às vezes a gente faz as coisas, escreve, pinta, fotografa, e de uma maneira que não tão singular, mas de uma maneira que já foi estudado, já foi teorizado, e te dá um embasamento e talvez uma leve relevância para ele estar fazendo, que não é simplesmente palavras ao vento. Tem uma bagagem por trás, tem algumas vezes explicações. Tanto é que tem duas pessoas já me comentaram que viram uma determinada característica no meu texto que eu mesma não vi, e isso é muito bacana, e a teoria traz isso, a teoria, a crítica literária. Bom, já meio para concluir, porque isso aqui era só um bate-papo mesmo, né? Muito rápido, informal, e a pessoa pode não acreditar, mas essas perguntas em nenhum momento ela viu lá em casa, né? E não escrevi, ela não viu minhas perguntas porque ela é surpresa, a gente leva muito a sério essa questão. Verdade. Então agora eu vou fazer uma coisa que eu não sei se tu vai gostar. Tu poderia ler um trecho pra gente? Nossa. Porque assim, ela disse que eu leio muito mal. E ela lê maravilhosamente bem. Isso é verdade. Agora um pouquinho pra mim. Tu poderia ler um trecho pra gente que tu gosta? Desvia o olhar das chamas incandescentes e ardidas desse fim de tarde, como quem desvia do caminho que já conhece. Mesmo que um rato atravesse o cinza úmido da sarjeta, pegadas incógnitas de um mundo instantâneo, e a pedra gasta fique mais gasta, e um bueiro cheire maus dias, tanto faz, desvio. O tronco descascado e batido de sol manga, e as marcas ócreas dos galhos envelhecidos sorrindo dentro de mim. Acho que tá bem na ideia já. Tava bom, porque eu tenho um pouco mais. Tá, para terminar então, obviamente, de novo, agradecendo a presença de todos que vieram, passando por todos os obstáculos Sim. que a gente também está alinhado e não vê como um obstáculo para o país, mas como algo necessário, dizendo novamente isso. E agora? Qual é o projeto futuro em termos de ficção, né?
Tu pensa em fazer mais um livro de contos, tentar o romance? Qual é o... Tá vendo que está sendo um sucesso aqui a tua estreia, né? Então já estreou bem. Tinha estreado, na verdade, um livro de contos maravilhoso, chamado O Que Resta das Coisas. Qual é o próximo passo, Charisa? Sabe por que é um sucesso? Porque é amor. Porque eu acredito no amor. Eu, Lulu Santos, em todas as formas de amor. Em todas as formas de amor. E existe, é isso que vibra nesse momento. Quem está aqui em pensamento, nas intenções. Então, eu agradeço muito, sou muito, muito grata. Muito obrigada pela presença de vocês. E a minha ideia agora, na verdade, é continuar onde eu estou. E mergulhar na literatura, aproveitar com gratidão, respeito e amor as ferramentas à minha volta, essa coisa que pulsa, porque assim, tem livro que fala que escritor escreve porque precisa, ou escreve porque não sei o quê. Eu já li bastante coisa sobre a arte de escrever, não que eu tenha aprendido, não estou sendo arrogante nesse sentido, mas cada pessoa tem a sua explicação interna por que o escritor escreve. Eu tenho a minha. Então eu sei que eu preciso, só que eu tenho que ter um mínimo de respeito com o outro que vai ler, de que seja algo mais ou menos com respeito e com qualidades positivas, para que a pessoa goste do meu texto. Então, basicamente, esse amor eu vou continuar escrevendo, além porque eu sou mãe, sou esposa, sou do lar, sou não sei o quê. A gente sabe, mãe, então, esposas, mulheres, sabem do que eu tô falando. Eu acabei de fazer 40 anos de idade, tenho 2 filhos, tenho um marido, estou muito feliz, muito realizada, e agora é o primeiro passo de muitos. Pretendo continuar escrevendo, eu acho que não tem outra resposta para te dar. Queria chamar, antes de terminar, o editor Rossir Berni, que vai fazer a entrega. Quero muito agradecer, porque a gente agradeceu ao meu pai, preciso agradecer a minha mãe, Maria Luísa Pacheco. E a minha mãe, a gente pegava a mesada, porque minha mãe era disciplinadora nesse sentido, né? Preciso aprender umas coisinhas. Eu pegava a minha mesada, a gente ia na feira do livro, nós escolhíamos livros. Acho que eu tinha 8 anos quando eu lia Malbatã, me lembro. Então, livros que hoje em dia a gente não vê as crianças mais lendo, e eu lia muito, e muito livro que a minha mãe me deu de presente, o que me fez escolher quando a gente saía para caminhar nas feiras do livro. Foi minha primeira leitora de muita coisa que eu escrevi, foi minha primeira crítica também. Então, eu te agradeço muito, mãe, e espero que seja o primeiro de outros lançamentos que virão. Te amo muito. E te amo muito meu pai também. Muito obrigada. Em comemoração a este momento, eu quero dar para minha estrela, uma estrela de Orgonite, que é para lhe trazer sempre boa sorte e proteção. Muito obrigada. Ó bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Tomo emprestadas estas palavras, minha filha, estes versos de Castro Alves, para dizer que o sol veio para partir, em verdade ele também veio para permanecer, porque eu lembro com 21 anos publicando o primeiro livro, e tu aos 40 anos com uma qualidade bárbara, uma qualidade fantástica, e é isso mesmo, Ricardo Barberena e eu falávamos há pouco, de escritores como Saramago, que bem mais antigo do que nós, veio publicar. A Cora Coralina publicou com quase 70 e poucos anos, essa poeta goiana maravilhosa que já a perdemos. Então, para dizer que bom que tu inicia esse caminho, aquela menina tão jovenzinha escrevendo poemas, e eu publicava nas antologias que a nossa editora Alcance organizava, sempre publicando os poemas da Charisa. E agora, veja aqui, podem ver ali a Zero Hora, o Correio do Povo, a Literatura, a RS, onde o jornalista chama a atenção a indefinição entre conto e poesia. Em verdade, são contos e poemas. Um soma-se ao outro. São literaturas complementares e maravilhosas, porque são pessoas que lerão ou contos ou poemas, e nesse sentido eu lembro do Mário Quintana, que fez o prefácio do meu primeiro livro,
lá em 1976, e ele é um homem sábio na prosa poética, que é o que tu faz, não é? Então, em nome meu e da Editora Alcance, quero te oferecer este diploma de honra ao mérito, porque a gente vive da motivação, e a motivação, por exemplo, da inspiração. Quero também agradecer a Helena, que tem me inspirado tantos poemas, que inspirado amor à vida, à dignidade. Ela que deixou agora uma irmã no hospital há 6 meses e veio aqui te abraçar, veio aqui dizer o quanto tu és importante como amiga dela e eu como teu pai. E a Maria Elisa também foi sempre essa pessoa especial que te motivou. Então, sempre há somas de sentimentos, porque esses sentimentos são somas de respeito, de dignidade e de amor. Meus irmãos aqui vieram te abraçar também. A Eva veio de São Gabriel, a nossa família tão maravilhosa, tão unida, e todos te amam tanto. E sorte tua que tens este Ricardo maravilhoso aqui ao teu lado, uma pessoa espetacular, e todos nós nos somamos. E digo assim, é raro alguém publicar um primeiro livro e ter todo esse sucesso. E vejo assim que todos os meus amigos, os teus amigos, do Ricardo, os amigos dos amigos, familiares dos familiares, estão aqui para te beijar e te abraçar. Então, veja o que a gente escreveu aqui, ó. A Editora Alcance tem o júbilo de entregar o presente diploma de honra ao mérito para Charisa Barberena por enriquecer a literatura do Estado com a publicação do seu livro O Sol Veio para Partir, lançamento em inesquecível noite de autógrafos na Livraria Taverna, Porto Alegre, em 14 de junho de 2019. Então, te entregamos... Então vai terminar uma mesa como eu nunca terminei na minha vida, depois de 150... Um beijo? Um beijo.